Já de volta com o nosso Saúde em Alerta. Nesse bloco, a minha convidada é a doutora Flávia Mota. Ela é dentista e tem uma vasta experiência, apesar de tão pouca idade, em relação à saúde bucal. A doutora Flávia já faz parte da história de família que trouxe para Balsas e para essa região muita modernidade, muita tecnologia através do pai, da mãe, doutor Júnior Mota, doutora Neuma, e agora ela também inserida nesse rol, muitíssimo bem preparada. Produção, a gente conseguiu, né, um horáriozinho, ela que vai ser mamãe, tá toda linda, mas agenda lotada, e a gente conseguiu, né, Dara? Sim. Pois é, doutora, que bom que você está aqui para nos dar informações a respeito da nossa saúde bucal, sobre a estética da boca. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Eu que agradeço o convite do Saúde em Alerta para estar aqui conversando com vocês sobre essa área, né, que é a odontologia. E é uma área que às vezes ela é um pouco negligenciada pela pessoa que não tem o conhecimento, né, da importância que é ter saúde, naquela que é a porta de entrada para todas as doenças, né? Então a boca ela é um órgão importantíssimo, é onde a gente ingere os alimentos, é onde a gente sorri, então tem tanto a parte estética quanto a parte funcional. Não existe, né, a gente sempre explica bastante para as pessoas, né, que não existe saúde geral se você não tem saúde bucal. Né? Então a gente precisa ter uma boa saúde da boca, por exemplo, para a gente não ter complicações numa diabetes, né? Para a gente não ter problemas de endocardite bacteriana, que é o caso de pessoas que têm problemas cardíacos, né, no coração. Então assim, hoje a gente sabe que não tem como separar a odontologia do restante do corpo, né? Então tanto os médicos quanto os pacientes hoje já estão bem mais esclarecidos em relação a isso, e os próprios dentistas também. Cuidando da saúde da boca, a gente cuida da saúde do corpo também. E é com esse objetivo que o Saúde em Alerta está sendo preparado, doutora, a cada edição, com muito respeito, porque a gente sabe da importância uma população ter informações, como ele melhora a qualidade de vida a partir do momento que ele consegue ver e ouvir um profissional da saúde falando. Doutora, você falou que a nossa boca é a porta de entrada para todas as outras doenças. Então é comum que as pessoas tenham de cárie até doenças mais graves, inclusive com alto índice no nosso estado, que é o câncer. Vamos por parte. Como é que a gente pode fazer um diagnóstico de todas essas doenças da boca? Sim, primeiro a gente tem que enfatizar ao paciente a importância dele ter a consulta periódica no dentista, né? Check-up da boca, então. Check-up da boca. Mesmo que não esteja sentindo nada, doutora? Nada. É aí que você tem que vir. Você tem que vir para prevenir, né? Você não precisa vir ao consultório odontológico, você não precisa ir ao consultório médico quando você já tem uma doença instalada, porque é mais difícil de você tratar, né? Então, quando você vai fazer a parte de prevenção, você vai realmente prevenir, você vai evitar você ter doenças, né? E em cima daquela prevenção você já não adoece. Mas tô doente, tô sentindo dor, tô percebendo que eu tenho alguma alteração. O que fazer? Aí se torna mais importante ainda você ir e iniciar o processo de cura, né? Desde uma doença simples, como uma cárie pequena, né? Uma cárie inicial, a doenças severas, por exemplo, como o câncer de boca, que é diagnosticado no consultório odontológico. Então, assim, a gente ressalta mais uma vez a importância dessa prevenção e dessa visita periódica. E essas datas, né, os intervalos de uma consulta para outra, ele varia muito de acordo com cada paciente. Então, um paciente normal, um paciente que não tem cárie, um paciente que não tem nenhuma doença, ele vai estar visitando o seu dentista a cada 6 meses. Mas, por exemplo, a gente tem pacientes, por exemplo, que estão também em estado gestacional, assim como eu, né, que a gente percebe que tem alteração hormonal, que tem alteração salivar, e nesse momento você precisa de mais atenção ainda. Então você precisa vir ao dentista com mais frequência, com mais periodicidade, né? Então, uma gestante que não tem problemas de saúde gengival, por exemplo, uma gestante assim como eu, que o único fator é estar grávida, pode fazer o controle periódico ali a cada 4 meses. Então depende muito de cada caso, né? Por isso que a gente fala, uma odontologia individualizada, feita para cada paciente. Ou seja,
A grávida também, na minha época não tinha isso, doutora, mas a resolutividade a gente observa que tem aumentado muito. Então, a mulher grávida, ela precisa também de fazer o pré-natal da boca, é isso mesmo? Sim, é o que a gente fala de pré-natal gestacional, né? Odontológico gestacional. Do mesmo jeito que você tem que ir no médico, que você tem que ir no obstetra para ver se está tudo bem com o bebê, você também tem que ver se está tudo bem com você. E uma das coisas é a saúde bucal. Né? A gente tem muito mito de que a gravidez acabou com os meus dentes, né? Eu engravidei e os meus dentes acabaram. Por quê? Porque a gente percebe que tem uma alteração realmente dessa saliva, né? Que tem uma alteração da parte hormonal, e aí é nesse momento que a gente tem que ter mais cuidado, para que você não entre naquela estatística ali de piora de saúde bucal pós-gestação. Tá, então doutora, quando o paciente vem a esse consultório ou com queixa ou sem queixa, aqui você também faz pedido de exames ou você faz um leve diagnóstico dependendo do paciente, olhando a cada dente, minuciosamente cada paciente, para poder exatamente fazer esse diagnóstico de cada doença ou patologia, como que? Sim, a gente, como que inicia, né? O paciente chega no consultório, a gente faz uma anamnese, que nada mais é do que uma conversa onde a gente vai investigar a saúde bucal e geral daquele paciente, né? Todos os fatores de risco que podem estar associados a problemas odontológicos, a problemas bucais. Em cima desse diagnóstico, a gente pode, porventura, pedir algum exame, né? Então, a gente pode solicitar exames de sangue, né? Que a gente tem em laboratórios parceiros, a gente pode solicitar exames de imagem através dos raios-x, das panorâmicas periapicais ou um escaneamento digital, dependendo do procedimento que a gente vai fazer, né? E em equipe, a gente consegue sentar e elaborar o melhor planejamento para aquele paciente. Então, desde uma simples cárie a problemas patológicos muito mais sérios. Olha, se sobre esse assunto você tiver alguma dúvida, você faz contato, tá aqui, ó, o nosso endereço digital. Faça a sua pergunta para a doutora Flávia Mota. Ela carinhosamente já se comprometeu com a nossa equipe. Você volta aqui e responde a cada pergunta, né? A gente está aberto a todas as dúvidas que as pessoas tiverem. Nós temos uma equipe de especialistas que variam desde do exame clínico, né, que é a fase inicial que o paciente chega, a procedimentos cirúrgicos, a ortodontia, a periodontia, a radiologia, a todas as especialidades, né? Nós temos uma equipe e nós estamos aqui para respondê-los. Pois é, e aí agora eu vou entrar em outro tema, doutora, que eu acho muito pertinente para essa nossa conversa, que é relacionado à estética. A gente observa que está indo muito mais pessoas aos consultórios odontológicos em busca de tratamento estético. Às vezes a gente sabe, a pessoa nem tem algum problema. A gente olha e imagina que aquela pessoa não tem problema, mas ela quer um aparelho. Então alguém diz assim, fulano está usando um aparelho e acho que porque quer, ou porque gosta, ou porque acha bonito. Alguém tirou o aparelho, como é o meu caso, e já botou novamente. O que aconteceu? Vamos falar sobre essa estética, sobre essa procura. Inclusive aqui, olha, nós estamos vendo alguns modelos e eu gostaria de estar falando com você. Por exemplo, alguém que tem um sorriso assim, ó. Fabiano, por favor, olha aqui. Alguém que tem os dentes assim, doutora. Essa pessoa, o que ela deve fazer para corrigir? Isso é só uma questão de estética ou também, às vezes, a estética atrapalha na saúde bucal? Com certeza, né? Primeiro, antes de falar sobre qualquer coisa, a gente precisa esclarecer que aparelho ortodôntico é um tratamento, né? É um tratamento sério. O que acontece em algumas cidades a gente vê que as pessoas às vezes colocam um aparelho ortodôntico desnecessariamente, né, de uma maneira irresponsável, feita por não dentistas, né? Acontece muito, a gente vê às vezes uma propaganda nas redes sociais de pessoas que vendem ligas, borrachinhas de aparelho ortodôntico, isso é fria. Tratamento ortodôntico é tratamento ortodôntico. Por indicação. Então precisa de um profissional, né? E a gente ressalta a importância para a população. Vão em profissionais que sejam especializados, né? Vão em dentistas especializados em ortodontia, porque é um segmento completamente diferente e é importante a gente ressaltar para a população sobre o uso do aparelho. Só, né? Doutora, só explica pra gente, uma interrupção, o que é essa especialização para o dentista em ortodontia? É como as outras especialidades, mas explica pra gente poder entender melhor. Sim, na verdade é um segmento completamente diferente da odontologia convencional.
né? A gente, inclusive na graduação, na faculdade, a gente vê muito pouco sobre ortodontia. A gente precisa fazer como se fosse uma nova faculdade, um novo curso voltado para essa área. Então a pessoa precisa ser especialista no assunto, estudar sobre esse assunto, e dentro da ortodontia existem diversos aparelhos, desde a ortopedia, que é aí onde entra a ortodontia para crianças, o aparelho em crianças. Sim, ele é viável, ele é possível, e é uma dúvida que a maioria das pessoas tem também, né? Esse é o segmento de ortodontia que está dentro da ortopedia, que está dentro da ortodontia, né? O que muda de uma coisa para outra, né? Ortodontia para ortopedia. Ortodontia cuida dos dentes, mas sem tanto envolvimento ósseo. A ortopedia, que é feita nas crianças, ela cuida mais do desenvolvimento dos ossos. Então são outros tipos de aparelho. Não é, por exemplo, um aparelho fixo convencional como esse aqui, tá? A gente utiliza aparelhos mais voltados para o público infantil, tá? Que também tem que ter uma indicação por toda uma equipe multidisciplinar. Exatamente. E a solicitação dos exames de imagem, né? Os raios-x que a gente realmente precisa solicitar para que a gente possa fazer um diagnóstico e um planejamento correto. Certo, ok. Agora, doutora, voltando aqui para o que eu exemplifiquei, é possível se ter um sorriso perfeito, mesmo quando a gente tem um dente totalmente torto, quando o sorriso está totalmente desalinhado, quando a mastigação é totalmente difícil de ser feito, porque eu tenho o dente cruzado, ou tem aquela boca meio que, antigamente, eu não sei hoje, mas a gente chamava de dentuço. Sim. Então, assim, essas dificuldades, elas podem ser corrigidas e o sorriso ficar alinhadinho? Sim, na verdade a ortodontia ela atua bem nessa área, tanto funcional quanto estética, né? A função é corrigir a mordida, né? A gente tem vários tipos de maloclusão. Esse aqui é o normal. Maloclusão, então, é o termo correto. Maloclusão, que é uma oclusão errada. Certo. Tá? Esse, por exemplo, que é a mordida correta, onde o paciente está em classe 1 com os dentes alinhados, direitinho. Classe 1, para o pessoal que está de casa entender, né, o correto posicionamento da maxila, que é o osso de cima, com a mandíbula, que é o osso de baixo, tá? Então esse aqui é o correto. E aí a gente tem uma série de maloclusões, né, relacionadas. A gente tem desde o apinhamento, que é o quê? Os dentes tortos, né? Dentes mal posicionados. E o que essa maloclusão causa no paciente? Uma dificuldade de higienização, né? O paciente não consegue limpar corretamente e aí acumula, facilita a cárie, a instalação de cárie, de doença periodontal, que leva à perda de osso, mau hálito, porque você não consegue limpar corretamente, tá? A gente também tem o caso de mordida aberta, né? E aqui é muito importante a gente ressaltar que uma vez que os seus dentes não tocam um no outro, né? Que causam essa mordida aberta aqui, é por quê? Né? Quando a gente vê criancinhas que chupam o dedo, chupam chupeta, fazem interposição de língua, aquelas pessoas que projetam a língua mais na frente. Então o dentista ele vai chamar um fono para auxiliar nesse tratamento. Porque atrapalha no áudio, na maneira Exatamente. Como a pessoa fala, né? Então a gente, dentista, tem que solicitar um fonoaudiólogo para intervir também junto com a gente nesse tratamento e corrigir. Então, volta lá no início que a gente falou, não existe saúde bucal sem saúde geral, não existe saúde geral sem saúde bucal. Então aqui já é a odontologia junto com a fonoaudiologia. Entra de novo a equipe multidisciplinar. Exatamente. Certo. Tá? A gente tem casos de classe 2, que é um caso que é mais comum, né, no Nordeste, especialmente no Maranhão, onde a maxila e esse osso de cima tá bem mais para frente, então você geralmente vê o queixo do paciente mais para trás, né, já vê um bico maior, né, você já percebe, então fica esse traspasse, né, essa distância aqui do de cima pro de baixo, tá? E temos um caso também que é um caso bastante bacana pra gente exemplificar, que é a classe 3, né? Aquele paciente que é o prognata, ele tem o queixo mais pra frente e aí gera aquela deformação facial, então ele morde completamente cruzado, né? E aí a gente precisa realmente intervir, porque além do fator funcional, tem o fator estético. Uma coisa que é importante a gente falar em relação aos movimentos ortodônticos, né, a necessidade ortodôntica, é que uma vez que o dente não está corretamente encaixado, o problema não está só no dente, o problema está em toda a região articular, né, que a gente conhece como ATM, que é a articulação temporomandibular. E uma vez que esses dentes não se encaixam, você gera problema nessa articulação. Então o paciente sente dor de ouvido, sente dor nos olhos, sente dor de cabeça. Então às vezes o paciente, nariz, infecções nessa área, cabeça e pescoço. Exatamente. Então a gente recebe muita indicação de oftalmologistas,
o paciente chega no consultório oftalmológico, chega no médico oftalmologista, e aí o profissional faz a avaliação, o paciente não tem problema nenhum ocular, né? Não tem nenhum, a dor de cabeça dele não é pelo óculos ou por um problema ocular, é por DTM, né? Que é a disfunção na articulação. Então aí, mais uma vez, a odontologia é ligada ao médico oftalmologista, né? Ao otorrinolaringologista. Também, né? Então assim, a equipe ela é realmente importante. E isso a gente parabeniza vocês pela iniciativa do programa por trazer profissionais de todas as áreas. A gente vai, por exemplo, falar sobre DTM, pode falar um oftalmo, pode falar um otorrino, pode falar um dentista, porque a gente precisa dessa equipe para que a gente trate o paciente. Nossa, a conversa tá tão boa, a gente precisa terminar, mas aí eu gostaria só para concluir, produção, pode ser? Eu avanço um pouquinho, porque já existe também, muita gente se limita e às vezes não entende que determinado tratamento pode ser feito com um aparelho específico, às vezes há necessidade de um aparelho mais rústico, mas a tecnologia já traz uma modernidade maior, pode colocar um invisívelzinho, por exemplo, a doutora Flávia está usando um aparelho, sim. A Clara está usando um aparelho, há uma diferença muito grande, mas existe, porque ela está usando é esse daqui, que é um aparelho específico. Como é que é esse aparelho, doutora? Fala dele para mim. Para tratamento ortodôntico em um paciente adulto convencional, a gente pode utilizar esses 3 tipos de aparelho aqui, tá? A gente usa o aparelho estético, que é o aparelho cerâmico, safira, transparente, mais o fio metálico, tá? Ou o aparelho metálico, aquele mais comum, que é o que você está usando, que pode trocar as borrachinhas, ou você pode deixar tudo cinza, né? E os 2 aparelhos fixos, tá? Essa nova tecnologia é a tecnologia Invisalign. Junto com a parceira IFACE, a gente trouxe um escaneamento para balsas. Esse escaneamento no Maranhão ele é feito em Balsas e em São Luís. Então esse é um mais moderno aparelho ortodôntico, tá? Ele sim é um aparelho ortodôntico que trata as más oclusões. É um aparelho que é móvel, então ele facilita para o paciente tanto no uso, né? Pelo fato de que você pode tirar para comer, para higienizar. Então aquele problema do aparelho fixo de tá machucando ou eu tô com dificuldade de higienização, esse aqui a gente já tira esse problema. E aí a gente utiliza a tecnologia, né? A gente utiliza o Invisalign, que é o alinhador número 1 do mundo. Esse aparelho ele é feito nos Estados Unidos e vem direto aqui para o consultório. Isso só é possível graças ao escaneamento digital. A gente faz o scanner do paciente, manda confeccionar esse aparelho, instala e o paciente faz esse tratamento ortodôntico assim, invisível. Agora, doutora, essa resolutividade, então a gente pode dizer que aqui em Balsas, se falando de tratamento de saúde bucal, se resolve tudo, desde exames até a própria execução do tratamento? Sim, a única coisa que a gente não tinha era o escaneamento digital e a gente trouxe a Balsas. Então, assim, todas as especialidades a gente tem na cidade, né? A gente consegue fazer todos os procedimentos aqui. A parte laboratorial, a gente também tem Balsas, mas a gente utiliza laboratórios de outras cidades e graças ao escaneamento isso se tornou muito mais rápido, né? E a gente consegue ter na nossa cidade todos os especialistas fazendo todos os tipos de tratamento, facilitando, né, a vida do nosso paciente e resolvendo os casos aqui na nossa cidade, sem a necessidade de ir para outras cidades, centros maiores. É a tecnologia próxima da gente, é a gente conseguindo realizar muitos tratamentos em Balsas, esse é o nosso objetivo do Saúde em Alerta. Doutora, que bom conversar com você, rendia muito mais assunto, você que tem dúvida, passa a sua pergunta aqui, ó. A nossa produção vai até você, você vai poder fazer diretamente através de gravação de vídeo a sua pergunta para a doutora Flávia. Doutora, tê-la aqui com a gente, fiquei muito contente porque descobri muita coisa, porque pude compartilhar dessas informações com os nossos telespectadores. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, a gente espera as perguntas. Tá ótimo. Boa noite para você. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.